presidência solicita a presença ou do denunciado ou do seu procurador, que também tem um tempo máximo de até 2 horas para produzir a sua defesa oral. Convido aqui o procurador, o denunciado ou o seu procurador, para que possa utilizar o seu tempo de 2 horas para a defesa oral. Gostaria que se fizesse presente. Não havendo a presença, concluída a defesa, concluída a solicitação da presença e como negativa, tanto da presença do denunciado e do seu procurador, a presidência esclarece que proceder-se-á a tantas votações nominais quantas foram as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Sim, pela procedência da denúncia impeachment, ou não pela improcedência da denúncia absolução. A presidência encaminha a primeira votação nominal relativa à primeira infração articulada na denúncia, qual seja aquela prevista no inciso 3 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1967. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e forma regular. A presidência encaminha a primeira votação nominal e inicia pelo vereador Edson Flávio Coelho. Vereador Edson Flávio Coelho. Sim, pela procedência, denúncia impeachment, não pela improcedência, denúncia absolução. Senhor presidente, a presidência vota sim. Vereador Manel do Pote. Sim, pela procedência da denúncia impeachment, não pela improcedência da denúncia absolução. Sim, senhor presidente. Vereador Cláudio Damião. Voto sim, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. Sim. Vereador Márcio Damasio. Sim, senhor presidente. Vereador Isaac Demani. Desculpe. Senhor presidente, com relação a requerimentos de informação, eu voto não justificativo, porque tanto o prefeito Heródoto quanto o prefeito Sérgio Xavier também não respondem requerimentos de informações a tempo. Então, não acho razoável, por conta desse item, votar pela cassação. Vereador Reinaldo Rodrigues. Sim. Vereador Professor Pierre. Sim. A presidência também vota e vota sim. Portanto, primeira votação, 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Terminada a primeira votação, a presidência encaminha a segunda votação nominal, relativa à segunda infração articulada na denúncia, qual seja aquela prevista no artigo inciso 4 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com cassação do mandato. Inciso 4. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos à formalidade. Senhor presidente, questão do caminhamento. Pois não, vereador. Gostaria que pudesse haver a suspensão de 3 minutos para uma reunião entre nós, só para fazer, ou se não seja respondido no plenário, uma pergunta que tenho a fazer para poder me resguardar. Pois não, vereador. Existe alguma notificação formal
com relação a uma decisão suspendendo ou julgando ilegal o ato dessa CP por conta dos rumores que existem, que eu não sei. E queria saber se existe ou não, até para poder me resguardar nas decisões que ele tomar aqui por diante. Existe, está a caminho, hein? Vereador Isaac Demani, a presidência da Câmara Municipal de Nova Friburgo não foi notificada oficialmente até este momento. Vou perguntar ao presidente da comissão processante se foi notificado. No presente momento, a presidência da comissão processante não recebeu nada e a presidência não trabalha sobre rumores. Pois não, vereador. Respondida a pergunta, vereador. Senhor presidente, respondi, mas eu tenho conhecimento que existe uma decisão. Então, Tem conhecimento através de onde, vereador? De internet, de Facebook? Eu quero saber oficialmente. Oficialmente a presidência da Casa não tem e a presidência da comissão processante não tem. Por isso, eu solicito votação nominal para não. senhor presidente, não há nenhuma intenção da minha parte de suscitar esse trabalho com o técnico para fazer a votação. O documento já está na caixa em geral, já está. Vereador, o senhor pode responder se já foi solicitada a sugestão, não há a resposta da presidência da Câmara Municipal da CP não recebeu. Vamos para a nominal, votação nominal, votação nominal. Se então a votação do presidente, se não há uma comunicação oficial. Então vamos à segunda denúncia. Vereador Edson Flávio, sim ou não, vereador? A presidência da comissão processante vota sim. Não, vereador. Vereador Ronaldo Pote, Está na caixa de sim ou não? Sim, senhor presidente. Eu vou pedir à Guarda Municipal para identificar quem é o sujeito que está atrapalhando o meu trabalho e pedir para ele se retirar do plenário. Por favor, ajuda também. É assim que identificar, por favor, retirar esse cidadão, por Tem em favor. consideração, senhor. Estão se desrespeitando a lei aqui. Vereador Marcos Medeiros. Sim. Vereador Márcio Damasio. Sim. Vereador Isaac Demani. Sim, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Sim. Vereador Professor Pierre. Sim. Vereador presidência também vota sim, portanto, 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Terminada a segunda votação, a presidência encaminha a terceira votação nominal. A terceira infração articulada na denúncia, no qual previsto no inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Iniciaremos nossa votação nominal. Vereador Edson Flávio, sim ou não? Sim, senhor presidente. Vereador Ronaldo Pote, sim ou não? Sim, senhor presidente. Vereador Cláudio Damião, sim ou não? Voto sim. Vereador Marcos Medeiros, Sim. vereador Márcio Damasio, Sim. vereador Isaac Demani, Sim, senhor presidente. vereador Reinaldo Rodrigues, Sim. vereador Professor Pierre, sim. A presidência também vota, portanto vota sim, e a votação fica com 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Terminada a terceira votação, a presidência encaminha a quarta e última votação nominal, relativa à quarta infração articulada na denúncia, qual seja aquela prevista no inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1967. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Iniciaremos nossa votação nominal. Vereador Edson Flávio, sim ou não? Voto sim, senhor presidente. Vereador Manuel Pote. Sim, senhor presidente. Vereador Cláudio Damião. Voto sim.
Vereador Marcos Medeiros. Sim. Vereador Márcio Damásio. Sim. Vereador Isaac Demani. Sim. Vereador Reinaldo Rodrigues. Sim. Vereador Professor Pierre. Sim. A presidência também vota e, portanto, vota sim. 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Terminadas as 4 votações nominais sobre as 4 infrações articuladas na denúncia, a presidência relembra o teor da lei que afirma considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração. E se houver a condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. A decisão está aqui. Suspendam, por favor, aqui a decisão. Vamos então. Suspende, a decisão está aqui. Desembargador, essa sessão é irregular. Existe a Comissão de Justiça no plenário? Tem oficial de justiça, tem a decisão aqui. Existe. Por favor. Entendeu, procurador, para ver, tomar ciência daqui do documento. Existe a Comissão de O Justiça. documento tem que ser tomado ciência. Por favor, quero um oficial aqui para dar voz de prisão, se não paralisar. Eu sou cidadão friburguense. Se essa sessão não for paralisada, eu peço que seja preso o presidente da Câmara. Está desrespeitando uma decisão do desembargador. Ou seja, está acima disso tudo. Se não acatar, vou dar voz de prisão como cidadão. Por favor. Isso aí, ó. Agora vai ser que não sabia. Cota com recibo, sustando os efeitos sob pena de improbidade. Gostaria de registrar em ato o incidente e aguardar a eventual comunicação através do oficial de justiça. Após as votações nominais e seus resultados, a presidência recebeu cópia da decisão da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mantendo a sustação dos atos da comissão processante até a decisão final do recurso ou do mandado de segurança. Assim sendo, a presidência registra o fato em ata e aguardará a determinação do Poder Judiciário, evidentemente obedecendo todas e qualquer decisão judicial. Portanto, vou dando por encerrados os nossos trabalhos. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma boa noite. Olha, primeiramente que houve todo o processo de votação, os seus resultados foram consequentemente proclamados. É lógico que chegou o processo, essa decisão liminar, então logo após a proclamação do resultado. Então isso vai ficar agora a corpo do Poder Judiciário tomar a decisão, até porque quem foi notificada foi a comissão processante. E o ato é um ato do Poder Legislativo. Então o Poder Judiciário é que vai determinar isso agora, mas houve todo o processo de votação e dos seus resultados, e pelos resultados houve o impeachment. A Justiça que vai determinar agora, né? Lógico que a Câmara, em sua ata, tem os seus resultados proclamados. Agora, isso vai ser agora mediante uma decisão judicial para que tenha a apuração, e a Justiça vai, logicamente, definir pela legalidade dos atos ou não. Então isso agora fica no corpo do aspecto judicial. Mas a Câmara cumpriu todos os seus atos, ela só foi notificada posteriormente de modo informal, isso é muito importante ser registrado. Não foi mediante oficial de justiça, foi um ato informal e foi a comissão processante, não foi a Câmara de Vereadores.
e com a mesma alegação já do desembargador anterior, o que realmente traz algum tipo de dúvida com relação ao que foi emanado da terceira vara civil. Até porque ficaria de acordo com a sentença do mandado de segurança. O mandado de segurança já foi sentenciado. Então a alegação é exatamente disso. Ele aguarda que continue sustado o ato da comissão processante até decisão final no TJ ou julgamento da sentença do mandado de segurança. Ora, o mandado de segurança foi já sentenciado desde o dia 27 de novembro. Então vai passar por uma questão judicial.